Não tô te ouvindo, Georgiana. Só um minuto. Oi, Agora eu tô te ouvindo. pronto. Isso. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, tá dando para te ouvir, sim. Ótimo. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Oportunidade, certo? Fala de novo que eu não te ouvi. Você já está com a oportunidade de trazer a mensagem, tá bem? Ah, então tá bom. Tá bom. Deixa Olá, eu... gente. Graça e paz a todas vocês. Muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer muito pelo seu convite, Georgiana. É um prazer estar com vocês esta noite. E vamos ver o que Deus tem para ministrar em nossos corações hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda e eu moro aqui no Texas, nos Estados Unidos. Sou casada há 3 anos com o Brandon. E Brandon é pastor, eu sou a auxiliadora dele com muita alegria. E eu venho fazendo um trabalho com mulheres, que é realmente a minha paixão, é algo que Deus colocou no meu coração há alguns anos atrás. Só um minutinho, Georgina, você pode Vou fazer desativar. um comentário? Certo, vou desativar. Isso. Pronto. Ótimo, obrigada, que é até mais fácil para eu me concentrar. Bom, então, como vocês sabem, o tema dessa noite é priorizando o reino nos relacionamentos, né, gente? Então, nós vamos passear por vários versículos bíblicos, e eu vou começar com um bem importante, eu diria que crucial, para que nós possamos realmente glorificar a Deus em todos os nossos relacionamentos. Então, eu diria o que é preciso que nós façamos para que Deus seja glorificado em todos os nossos relacionamentos. Então, vamos lá, a gente vai ler Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Mateus 22, 36 a 40. Que diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, gente, aqui um dos fariseus perguntou isso a Jesus, né? E lembrando que os fariseus eles estavam ali sempre tentando encostar Jesus na parede, tentando deixar Jesus assim numa situação complicada, mas Jesus sempre se saiu muito ele, né? Então, esse fariseu pergunta para Jesus qual seria o maior mandamento da lei, né? E ali ele está realmente alicerçado nessa questão da lei, do legalismo, da religiosidade, porque ali Jesus lidava com dois grupos diferentes, né? Um era o grupo dos fariseus, dos judeus religiosos, que não acreditavam que Jesus era o Messias, e o outro grupo era um grupo de pecadores que sabiam que eram pecadores, não é? E que estavam ali famintos por Jesus, né? Quem é ele? Será ele o Messias? Enfim. Então Jesus respondeu dessa forma, que o maior mandamento é amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, né? Ame o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Aí, gente, eu quero fazer uma pausa aqui, por quê? Como que a gente ama a Deus, né? Se a gente for pensar dar uma visão assim bem geral sobre o amar a Deus, a gente pode dizer que muitas pessoas dizem que amam a Deus, né? O mundo está cheio de pessoas que falam: ah, não, eu amo Deus, eu acredito em Deus, sim, eu rezo, eu oro, não, eu tô ok com Deus, está tudo bem, tudo certo. Mas na verdade, esse Deus que eles amam e que nós já amamos um dia, né? É um Deus falso, é um Deus criado na nossa mente, né? É um Deus criado pelo mundo que vê Deus como alguém que
ok com tudo que a gente faz. A gente pode fazer qualquer coisa se faz a gente feliz, né? Então, esse amor, ele é uma falácia, né? Esse amor é uma mentira. Na verdade, quem não obedece a Deus, quem não conhece a palavra de Deus, não ama a Deus, né? Então, qual é a forma da gente amar a Deus profundamente? Conhecendo a sua palavra profundamente. E a sua palavra é a Bíblia. Ele escolheu a Bíblia para se revelar a nós, né? Então, se a gente ama o Deus da nossa mente, né? Ou vários deuses pelo mundo, isso significa que a gente odeia o Deus da Bíblia, que é o Deus real, o Deus único, o Deus verdadeiro. E depois aqui, Jesus diz que o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, mesma coisa aqui, olha só, como que a gente pode amar a nós mesmos de forma genuína, de forma que agrade a Deus, né? Não nos amando de uma forma distorcida, de uma forma que o mundo nos mostra. Como assim? Quanto mais nós conhecemos a Deus, e lembrando, a gente só conhece a Deus através da palavra dele, quanto mais Deus se revela a nós através da palavra dele, mais ele revela a nós sobre nós mesmos. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos. E mais olhamos para o outro, para o próximo, de forma que compreendamos que, assim como nós, o próximo, né, o outro, também é pecador, também é necessitado da graça e misericórdia de Deus, né? E também foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. Então, toda a nossa mentalidade muda quando a gente passa a conhecer a Deus profundamente. E é um processo, né? É um lindo processo esse conhecer a Deus profundamente, né? Então, assim, se a nossa identidade ela não está firmada na rocha, que é Cristo, né? Mas está firmada nos vários céus de areia do mundo, nós iremos ter uma visão totalmente distorcida de amor. E isso vai afetar diretamente todos os nossos relacionamentos, não é verdade? Porque a gente vai ter uma visão distorcida de Deus, né? Então a gente não vai saber como amar o próximo da forma que ele ordena. Nós iremos ter uma visão distorcida de nós mesmos, né? Porque a gente não vai compreender que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Gente, isso é muito, muito lindo. E que nós somos pecadoras, miseráveis, mas ainda assim Deus nos amou, né? Ainda assim Ele enviou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós, gente. Isso é... Quando a gente entende isso, não tem como a gente não se amar, sabe? A gente se ama, gente. Ó, a gente se beija, porque é lindo o que Deus faz. Porque a gente ama demais a Deus. Então a gente ama a criação de Deus. Então a gente se ama e a gente ama o próximo também. Porque, antes de tudo, a gente ama a Deus. Né? E quando a gente tem essa visão distorcida de amor, o que vai entrar muito na nossa mente vai ser o quê? Vai ser murmuração, vai ser comparação, vai ser inveja, vai ser ira, né? Ser obras da carne, em vez de quê? De fruto do espírito, né? Então, como que a gente pode glorificar a Deus nos nossos relacionamentos? A primeira coisa é ter a certeza de que a gente é nascida de novo, de que a gente nasceu de novo, né? E como que a gente nasce de novo? Como é que é esse novo nascimento? Né? Esse novo nascimento, ele vem do Espírito, né? A gente nasce de novo quando? Quando a gente nasce do Espírito. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e ali começa todo um árduo, mas lindo processo de santificação, né? Nessa nossa jornada cristã em Cristo e com Cristo. Então, quanto mais avançamos nesse nosso processo de santificação, mais conhecemos a Deus e mais vamos aprender a lidar com o próximo, a sermos sábias em todos os nossos relacionamentos, né? Agora, gente, olha aqui uma coisa que eu estava pensando e que talvez muita gente caia nesse engano. Nós não devemos ser passivas no nosso processo de santificação, né? Porque, assim, nós que somos renascidas em Cristo, a gente sabe que o Espírito Santo
está dentro da gente, está fazendo um trabalho lindo na gente. Mas Jesus disse que nos enviaria um auxiliador, né? O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Então, ele não faz o trabalho sozinho, a gente é participante desse trabalho, né? Não que as nossas obras é que vão nos salvar, não. Mas eu estou falando aqui do processo de santificação, né? Salvas, uma vez salvas em Cristo, salvas para sempre, né? Eu estou falando do processo de santificação. Não adianta a gente cruzar o braço e falar assim, Espírito Santo, faz aí tudo. Faz aí, filho, tudo que você quiser. Não, a gente tem que participar com ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tende a falar às vezes assim, não, mas é meu temperamento. Eu sou assim porque é a minha personalidade. Eu sou assim meio brava porque eu tenho uma personalidade forte. Eu sou grossa com os meus pais, eu sou grossa com a minha amiga, eu sou grossa com meu namorado, com meu amigo. Porque, nossa, a minha personalidade, olha, é muito forte mesmo, viu? Mas foi Deus que me fez assim. Gente, então, a gente tem que parar de dar desculpa para o nosso pecado, né? Entregar tudo isso na cruz. Colocar na cruz e clamar, Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, me muda, me transforma, porque eu não aguento mais ser assim. Essa é que é a verdade, gente. E eu falo isso por experiência própria, porque chegou um momento da minha vida que eu fiz desse jeito, clamando ao Senhor, aos prantos. Deus, eu não aguento mais ser assim. Eu não aguento mais ser essa mulher promíscua, suja, mal educada, grossa, deprimida. Eu não aguento mais isso. Eu clamei, gente, eu clamei. E Deus vem transformando para a honra e glória dele, sabe? Então, cuidado, não se acomode com o seu temperamento. Não se acomode. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso. Aprendemos dele, aprendamos com ele. Ele é manso e ele é humilde. Então não tem essa, eu não consigo ser mansa. Não consigo ser mansa, porque eu sou muito assim, espiritada. Tal. Você consegue ser mansa sim. Entrega na cruz, vai orar, enche a tua mente da palavra de Deus, em vez de ficar enchendo a sua mente das coisas do mundo. Né? Então vamos dar sequência aqui, ó. Aí, falando isso, aí já vou linkar aqui numa outra passagem bíblica muito conhecida e uma das minhas preferidas, que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que está em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a passagem aqui, ela traz muitos tesouros, sabe? Muitas revelações aqui pra gente. Olha só, não se amolde ao padrão deste mundo. Pelo amor de Deus, não se amolde ao padrão desse mundo. Meninas, né? Eu sei que tem muitas jovens me ouvindo. Eu já vou fazer 37 anos, então não sou tão jovem assim mais. Mas eu já fui jovem. Eu sei que é difícil. Eu já fiz faculdade. Eu sei que é difícil. E nos dias de hoje está pior ainda do que na minha época de juventude, de jovenzinho. As faculdades, as universidades estão tomadas por ideologias satânicas. Eu não tenho medo de falar isso, gente. Não passo pano para ideologia, tá? Assim, o nosso papel é amar o próximo, é amar a todos, como a gente ama a nós mesmos, assim, né? Assim como eu falei no início. Então, o nosso papel é amar aquela feminista. O nosso papel é amar aquela feminista chata, que fica falando na nossa cabeça, que fica falando umas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que é anticristã. A gente tem que amar ela. A gente não pode odiar ela, não. A gente tem que amar, a gente tem que orar, sabe? Trazer junto. Agora, a gente tem que odiar essas ideologias, minhas irmãs. Não dá, porque elas são totalmente anticristãs. Tá? Então, cuidado, não se amoldem a esses padrões. Às vezes, por idade, ou trabalho. 99% das moças são feministas. 99% das moças são do meu corpo, minhas regras. Aí você vai e fica com medo de ser ridicularizada e acaba cedendo um pouco a isso, acaba não falando as verdades que precisam ser ditas. Não faça isso, tá? Não faça isso. A palavra nos ensina que a nós muito mais importa agradar a Deus do que aos homens. E pensa bem, gente, o tanto que os discípulos de Jesus, o tanto que os apóstolos foram ridicularizados. Pense nisso. Tanto que eles foram
martirizados, perseguidos, o tanto que foram presos, foram mortos. E eu tenho certeza que eles, assim, quer dizer, eu acredito, e em várias partes da Bíblia a gente vê isso, que eles sentiram medo, sabe? Que eles ficaram tristes, que eles ficaram deprimidos, que eles ficaram, às vezes, até incrédulos. Mas eles não desistiram. Eles levaram todas essas emoções para onde? Para Deus, né? E lá eles foram renovados, tiveram a fé deles renovadas. Então, já brincando nisso aqui que eu estou falando de emoções, mulheres, nós precisamos aprender a disciplinar as nossas emoções. Por quê? A gente é muito emocional. Vamos falar a verdade? A gente é bem emocional. Né? As mulheres, elas são mais emocionais do que os homens. E, gente, isso pode ser uma coisa muito boa, né? Eu acho assim, a gente tem uma sensibilidade muito linda e os homens não têm, sabe? Claro que os homens têm outras qualidades maravilhosas, por exemplo, né, da liderança, coisas assim, lindas também. Mas como é que eu estou falando para mulheres, e eu só falo para mulheres, por isso eu estou dizendo isso, né? A gente deve usar as nossas emoções para o bem. A gente precisa disciplinar as nossas emoções, né? Então, assim, por exemplo, a gente não pode ser guiada pelas nossas emoções. Então, por exemplo, se você vive com seus pais, né? Você é uma moça solteira, vive com seus pais, os seus pais ainda não são convertidos a Jesus, e você fica muito ansiosa para que eles venham logo para Jesus. Aí você faz o quê? Você quer enfiar a goela abaixo deles, goela abaixo o evangelho, né? Você quer, Jesus, não, me escuta, para, escuta. Mãe, pega essa imagem, joga fora, né? Eu tô falando isso porque eu fiz isso, tá, gente? Ai, que vergonha falar isso. Mas quem nunca, né? Eu acho que é algo assim muito de novo. A gente fica tão apaixonado por Jesus, assim, a gente fica tão de queixo caído com a verdade eterna, que a gente quer isso para todo mundo. E aí, tudo bem, tá certo, a gente tem que querer isso para todo mundo. Mas a gente precisa pedir sabedoria para Deus, né? Lá em Tiago, capítulo 1, ele fala para a gente pedir sabedoria a Deus, que Deus nos dá liberalmente, ele derrama sabedoria sobre nós. E quando a gente é um novo convertido, a gente ainda está caminhando, né, a pequenos passos. Então, a gente acaba sendo muito guiado por nossas emoções. Então, a gente começa o quê? A brigar muito em casa, a brigar com os pais, a brigar com os irmãos, a brigar com as amigas que não são crentes. Porque a gente quer todo mundo para o nosso lado e a gente não sabe, a gente não tem uma estratégia espiritual para isso, né? Então, amados, disciplinem as suas emoções, honrem aos seus pais, porque isso é um mandamento, né? Lá não está falando assim, honrar pai e mãe crentes, né? Honrar pai e mãe que são legais. Não, lá está falando honrar pai e mãe. Não importa. Os pais são, então você precisa honrá-los, né? E inclusive, o único mandamento, o único mandamento com promessa, né? Deus promete vida longa para a gente, né? Aqui nessa terra, se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. Então, assim, outro exemplo seria na faculdade, no trabalho, né? Também nós estamos rodeados de pessoas que não são crentes, né? Que não acreditam. Inclusive, eu posso dizer que o ateísmo ele vem crescendo mais e mais dentro das universidades. Por quê? Porque eles vêm idolatrando, né, fazendo ali como o bezerro de ouro deles, o quê? Essas ideologias, o feminismo, o marxismo, né? Então eles vêm se tornando mais e mais ateus, mais e mais distantes de Cristo. Agora, a gente precisa ter sabedoria nesse meio. Precisa ter sabedoria, precisa lidar bem com as nossas emoções, mas não comprometer o evangelho, não comprometer a nossa vida. Entende, amadas? Não comprometam, gente, não comprometam para agradar homem nenhum, amiga nenhuma. Gente, falando nesse negócio de amizade, aí me veio aqui na cabeça agora, se a gente deve ter amigas do mundo, né? Como é que a gente prioriza o reino nessas questões? Então, por exemplo, você se converteu e você tem muitas amigas que são do mundo, não são crentes. E agora, o que você faz com essas amigas? Então, gente, vamos lá.
a palavra diz para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Então, se é uma amizade que vai te afastar do Senhor, se é uma amizade que ofende a sua fé, se é uma amiga que não entendeu a transformação linda que está acontecendo na sua vida, no seu coração, então, sem medo de errar, afaste-se. Afaste-se dessas amizades, né? Porque, na verdade, não são amizades que glorificam o Senhor, não são amizades que vão agradar ao Senhor, né? E vai acabar ali que vocês vão jogar pérolas aos porcos. No tempo certo, se for da vontade de Deus, Ele vai trazer algumas dessas pessoas de volta à sua vida. Eu sei que é experiência própria, isso aconteceu comigo. Agora, gente, se você tem amigas que não são crentes, mas que respeitam a sua fé e te amam, e até celebram junto com você cada transformação que acontece no seu coração, amigas que conhecem o seu passado, que sabem muito bem como você era, e que aí vem você se transformando assim, tão, assim, tremendamente, né? Aí não tem que você se afastar, sabe? Claro que você não precisa fazer tudo que elas fazem, né? Se elas vão pra balada, se elas, né, enfim, não vai estar com elas. Mas você não precisa cortar o contato de vez, entendeu? Porque, na verdade, Deus pode te usar como um instrumento poderoso na vida deles. Então, eu tenho casos de amigas assim, sabe? E elas continuam na minha vida, e eu as amo muito. E elas celebram cada transformação, porque elas conhecem muito bem quem eu era no passado. E elas mesmo de cara, assim, com o que Deus vem fazendo. Eu vejo que o coração delas vem se abrindo mais e mais para o Evangelho. E isso é uma bênção. Agora, outras partiram, outras eu deixei ir mesmo, porque não respeitaram a minha fé. Aí não vale a pena, entende, gente? Então, aqui, falei com relação à amizade, né? Agora, deixa eu ver se tem um outro versículo que eu quero ler antes de prosseguir, gente. Eu tô falando muito rápido, né? Eu tô com medo da live cair. Não, fique à vontade. Então tá. Fique à Porque é tanta vontade, coisa que eu viu? quero falar. Eu tô falando rápido, eu acho. Não, tá não. Bom, gente, outro versículo que eu quero que a gente dê uma olhada é em Gálatas 5, tá? Gálatas 5, versículos 22 a 24. Aqui é sobre o fruto do Espírito. Isso é muito importante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha o domínio próprio aí, hein, gente? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Então, gente, será que nós temos crucificado a nossa carne com as nossas paixões, os nossos desejos diariamente, né? Porque a palavra nos ensina que a carne milita contra o espírito. Esse verbo militar é um verbo de guerra, né? Porque é uma guerra, gente. É uma guerra espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual diariamente. Então, a nossa carne, ela precisa ser vencida diariamente. Por isso que a gente tem que alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, com as verdades eternas, diariamente, tá? E agora, quanto aos frutos do Espírito, né? A gente pode ver que eles são totalmente, assim, contrários às obras da carne, né? E a gente vê aí algumas das obras da carne no versículo anterior, em Gálatas. Então, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, idolatria, ira, inveja, facções, né? Tudo isso é obra da carne. Então, nada disso a gente pode praticar. Mas aí o que acontece? Né? A gente é nascido de novo, isto é, mas aquela natureza de Eva ainda está em nós, né? Porque a gente ainda está na nossa forma humana, a gente ainda não está com o nosso corpo glorificado, que vai acontecer quando Jesus vier nos buscar, né? Glória a Deus por isso.
Então, pode ser que a gente caia em muitas dessas obras da carne. Pode ser, gente. Muito provavelmente a gente vai cair, né? Por exemplo, confesso o meu pecado aqui, ó. Ira é um pecado que eu luto contra, né? O pecado da ira, por quê? Porque quando eu vejo alguma injustiça, eu fico muito irada, muito. Mas assim, é uma coisa, não é uma ira santa, eu fico irada para além da conta. Tá errado, é pecado, tô errada. Eu tô querendo agir com a minha justiça própria, isso é pecado, né? Então pense aí você, quais pecados, né, que vocês assim têm lutado mais, né? Não desista, mulher, não desista, porque em nós vive o Espírito Santo, né? Então nós somos novas criaturas. A partir do momento que a gente renasceu em Cristo, a gente é nova criatura. E muito maior é aquele que vive em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós podemos sim nos munir das nossas armas espirituais todos os dias para lutar contra o nosso, para glorificar a Deus, para refletir a glória de Deus em cada um dos nossos relacionamentos. Então, eu te pergunto, que frutos você tem entregado às pessoas? Que frutos? Seriam eles frutos amargos? Seriam eles frutos sem gosto? Ou seriam eles frutos azedos? Ou até mesmo frutos podres? Ou será que você tem entregado às pessoas frutos doces, de aroma agradável? Né? São esses os frutos que nós devemos entregar às pessoas, sendo elas cristãs ou não cristãs. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer também é matar o nosso ego, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Ego é um trem, assim, complicado para o ser humano, né? Gente, todo mundo luta contra isso, não tem jeito, né? Todo mundo, tá? Então a gente tem que matar o nosso ego todo dia. Todo dia. Por quê? Porque senão a gente vai se empenhar em chamar a atenção para nós mesmas, em vez de chamar a atenção para Cristo. E isso em todas as áreas, em todos os locais, né? Na igreja, né? Na faculdade, no trabalho, na nossa família. Então aqui agora eu vou entrar no contexto de igreja, né? Gente, vamos lá. Eu vou entrar aqui rapidinho nesse assunto, porque é o meu assunto assim, preferido, muitas sabem já. Mas vamos lá, gente. Quando, quando você se veste, né? Não estou falando que você faz isso, mas enfim. Quando uma moça vai para a igreja com um vestido, aqueles vestidos embalado a vácuo, né? Aqueles trem assim, bem apertadinho, que marca cada curva do corpo, essa moça, filha amada de Deus, ela está tentando chamar atenção para Cristo ou para ela mesma, né? E que tipo de amor é esse que ela está dedicando ao próximo, né? Que tipo de amor é esse? Sendo que ela, de forma proposital, ela provavelmente vai fazer com que muitos homens pequem, porque muitos homens vão olhar para ela com desejo, com lascívia, inclusive homens casados, que aí eles já vão estar cometendo um pecado do adultério, porque Jesus fala, né, que você comete adultério só de olhar e desejar, já cometeu adultério. Então, vamos repensar isso aí, né? Como que a gente vê o outro, como é que a gente ama o próximo, como é que a gente prioriza o reino, né? Priorizar o reino é se vestir de forma modesta também, né? É algo que vem do coração. Então, um coração transformado vai se refletir no nosso exterior, na forma como a gente fala, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se veste. Então, pense nisso, amadas. Pense no tipo de frutos que vocês estão entregando para o próximo, certo? Beleza. Agora, gente, ainda falando um pouco. Eu anotei aqui esse provérbios, que aí casa muito bem com a questão do temperamento que eu estava falando, tá? Provérbios 15, versículo 1, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, veja bem, gente, a resposta calma desvia a fúria. O que está falando aqui? Que se alguém te
te distratou, falou com você de forma grosseira, a sua resposta deve ser calma, porque aí vai desviar a fúria dessa pessoa. A pessoa vai ficar assim, ah, nossa, que tapa de luvas de pelica que ela me deu, né? Ela não me respondeu da mesma forma que eu falei com ela, ela me respondeu com sabedoria e com amor, né? E então aqui eu vou encaixar aqui nesses provérbios aqui o contexto de casamento e também de namoro, né? Então vamos lá, que eu sei que vocês gostam desse assunto aí. Meninas, a primeira coisa que eu já quero falar aqui é que um namoro sem propósito de casamento não serve de nada, né? Sai fora. Se o rapaz está namorando você e assim nem fala em casamento e vocês não conversam, sabe, não fazem planos, ele está namorando você assim como o mundo namora, sabe? Porque no mundo namora assim, você namora por diversão, você namora por pegação, aí quando enjoa, descarta e namora outra pessoa. A gente é diferente, meninas. Não se amoldem aos padrões desse mundo, tá? Então, beleza. O que acontece? A união de duas pessoas, um homem e uma mulher, é a união de dois pecadores, né? Então, é comum sair umas faíscas, né, de vez em quando. Você vê, as pessoas vêm de, né, muitas vezes de que são criações diferentes, às vezes até denominações diferentes, né? Por exemplo, pensa eu e o Brandon, gente. O Brandon é americano, eu sou brasileira. Ele veio de uma criação batista super tradicional. Eu vim da igreja pentecostal. Então, você pensa, né? O tanto de discordância que isso pode gerar, né? Mas Deus dá graça, gente, entendeu? Amém. E ele trabalha, Deus, ele age nessas diferenças. É maravilhoso. Mas você tem que deixar Deus agir, você tem que parar de ser teimosa, tem que parar de ser ríspida, entendeu? Então, assim, se o seu namorado, né? Veja bem, namorado, aquele que será o seu futuro marido, né? Se vê que não vai ser futuro marido, já termina, gente. Namoro é pra isso, é pra terminar mesmo. Se não for pra dar em casamento, tá? Então, assim, se o seu namorado ou o seu marido foi lá e foi grosso com você. Gente, os homens, eu acho que eles são mais estressados que as mulheres, assim, no modo de falar, sabe? Eu vejo. Eles, às vezes, eles podem ser um pouco na forma de falar. Eu acho que é uma característica da masculinidade deles, né? E que Deus trata com eles nisso daí também. Enfim. Aí te dá uma resposta mais grosseira. A mulher, né, que é muito guiada por emoções, vai fazer o quê? Vai gritar mais alto que o marido, né? Que o namorado. Vai gritar mais alto, vai querer brigar, vai querer ter a razão. Quem que não gosta de ter a razão, gente? Eu amo ter a razão. Eu gosto de ter razão. Mas aí Deus sempre dá na minha cara quando eu insisto em querer ter razão, né? Então, a coisa certa a fazer é responder com calma, sabe? Nossa, quantas vezes, gente, toda vez que eu faço isso dá certo, né? Aí o que acontece? O homem para de te tratar com grosseria. Não que o Brandon seja grosseiro, mas assim, às vezes, né, as diferenças que a gente tem, toda vez que eu acho de forma sábia, de forma calma, ô amor, sabe? Você já começa assim, entendeu? Ô amor, mas não é bem assim. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Pronto, você já desarma o cara. Ele já fica desarmado, entendeu? Aí sabe o que ele faz depois? Passa uns minutinhos, ele chega pra você e te pede perdão. Ô amor, perdão, eu tava errado. E perdão por ter falado com você dessa forma. Pronto, aí a reconciliação é linda, gente. Aí é bom, viu? Aí é só pros casados, viu? Mas aí o que eu quero dizer com isso? Para que vocês sejam mulheres sábias e mulheres mansas. Mulheres mansas. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Tem gente que não gosta. Porque não? Eu tenho uma personalidade forte. Você tá me pressionando para eu ser mansa, para eu ser delicada. Não, gente, não tô não. É a Bíblia. É a Bíblia, tá? Então, você tem a personalidade forte a ponto de ser grosseira, leva isso para a cruz e aprenda a ser mansa e humilde de coração, assim como Jesus é. É uma luta, mas é possível e é muito, muito recompensador. Outra coisa, amizade cristã, né? Então, assim, eu falei um pouco das amizades com homens que não são crentes. Aí agora eu quero falar das amizades cristãs. São fundamentais, gente.
nós precisamos nos cercar de amigas crentes, tá? Amigas crentes mais maduras do que nós espiritualmente, no mesmo nível de maturidade espiritual que o nosso, e menos maduras do que nós espiritualmente, porque aí a gente vai poder ajudar essas moças menos maduras na fé, né? Um tipo 2 que eu fazer. Sempre vai ter alguém mais nova que você. Então, você sempre vai poder aí, ajudar alguém, discipular alguma moça, né? Mas, assim, é muito importante que a gente tenha amigas que vão batalhar conosco espiritualmente, que vão orar com a gente e por nós, que vão nos exortar quando for preciso. Gente, entenda, a exortação é um ato de amor. Tá? Aquela amiga que passa a mão na sua cabeça o tempo todo, ela não é sua amiga, viu? Então, muitas vezes a gente precisa ser exortada, tá? E é para o nosso bem. Então, assim, se alguma irmã chegar para você e te exortar em amor, falar com você, olha, olha, fulana, não tá muito legal essa forma como você está agindo. Vamos pegar de novo a questão das vestimentas, né? Você é uma filha amada de Deus, você está crescendo espiritualmente, essas vestes não condizem mais com a sua fé, né? Você tem que agir e se vestir de forma que seja coerente com a fé que você professa. Isso é uma exortação em amor, gente. Então, se alguém aí, inclusive, estiver me ouvindo, alguma moça estiver me ouvindo, que ainda não entendeu o princípio da modéstia, eu acabo de exortá-la em amor, ok? Então, aceite a exortação das amigas cristãs, das irmãs mais velhas, não seja rebelde. Rebelião é pecado. Aceite a autoridade do seu pastor, porque foi Deus que levantou esse homem, que levantou esse pastor para ser uma autoridade sobre a sua vida. Não seja rebelde. Entendeu, gente? Então, nós precisamos realmente estar aos pés da cruz, certo? Ainda com relação à questão de casamento, né? Como que a gente prioriza o reino no casamento? Sendo mulheres segundo o coração de Deus, e obedecendo ao que Deus fala para a gente fazer, né? Fechar os nossos olhos para o mundo, para o que o mundo ensina acerca de casamento, e abrir os nossos olhos espirituais, né? Entender o princípio da criação, que Deus criou Adão e depois ele criou Eva, porque ele viu que não seria bom para Adão ficar sozinho. Então ele fez uma ajudadora que lhe seria idônea, né? E com isso ele ordenou tanto a Adão quanto a Eva para exercerem domínio sobre a terra. Mas em que configuração? Adão cabeça e Eva ajudadora. E percebam, aqui, olha, eu não fiz Adão cabeça e Eva ajudadora, porque não tem essa de superioridade. Adão não é superior a Eva, então o homem não é superior à mulher, porque ele é o cabeça, ele é o líder. Na verdade, as coisas se complementam. A liderança de Adão, ela só é possível graças à ajuda de Eva. Então, a liderança piedosa masculina, ela só é possível se tiver essa mulher aqui, ó, construindo essa liderança, ajudando esse homem, incentivando esse homem, afirmando esse homem como um líder masculino, como um líder piedoso. Então, a submissão, amadas, ela é uma ordenança bíblica, não tem como fugir, não. E é maravilhosa, gente. O trem bom é ser submissa ao marido. Eu tô falando que de experiência, viu? Mas aí eu te dou um conselho. Escolha bem com quem você irá se casar. Não tenha pressa. Não idolatra o casamento, amada. Não idolatra, não, viu? Então, aqui, ó, mais um ponto aqui importante para vocês priorizem o reino em todas as situações, em todos os relacionamentos. Se você está solteira, seja solteira para a glória de Deus. Se você está solteira, se você não tem um marido hoje, é porque você não precisa desse marido hoje. É porque Deus, ele quer te usar como solteira, no presente momento, certo? Claro que é muito legítimo você desejar o casamento, porque
É uma ordenança, gente, é um mandamento criacional, né? Mas é pecado idolatrar o casamento. Então, olha que interessante, gente. Os israelitas, né, eles foram libertos do Egito, né, por Moisés. Eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos, gente, no deserto. E era assim, o caminho era curtinho, gente. Dava aí uns 4 dias só. Mas eles ficaram 40 anos. Por quê? Por teimosia e por idolatria também, tá? Por teimosia no sentido de, ó, eles murmuravam o tempo todo. Eles não conseguiam ter o coração grato, né, pelo que Deus já havia feito por eles, né? Então, amadas, você tem coração grato pelo que Deus já fez por você, pela cruz, pela salvação. Jesus carregou todas as nossas dores, todas as nossas dores. Ele, Jesus, o próprio Deus, o único homem perfeito que desceu nessa terra. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele carregou as nossas dores naquela cruz. Morreu de modo, sim, terrível. Nós precisamos ser gratas por isso. E parar de idolatrar o que Deus ainda não nos deu. Entende, amados? Os israelitas, inclusive, eles idolatraram lá um bezerro de ouro, né? Que eles, enquanto o Moisés estava lá conversando com Deus, né? Pegando lá os mandamentos, escrevendo na tábua, lá na pedra dos mandamentos, os israelitas estavam lá adorando o bezerro de ouro, porque não tiveram paciência para esperar. Olha para você ver. Então, isso é idolatria. O que aconteceu? Ficaram lá, ó, rodando o deserto, lá, ó, 40 anos rodando no deserto. Então, às vezes, quando a gente idolatra uma coisa, o casamento, por exemplo, vai demorar mais e mais para acontecer, gente, para a bênção chegar. Porque muitas vezes Deus já tem a bênção, né, pronta para a gente, mas a gente está idolatrando tanto aquilo, a gente colocou aquilo no lugar de Deus, a gente colocou o casamento num lugar no nosso coração que era para ser o lugar de Deus. Aí Deus cruza os braços, quer dizer, esse aqui sou eu, né, gente, fazendo aqui, imaginando. Deus cruza os braços, olha para nossa cara, né, tipo, oh, filha, eu tô aqui com o seu varão piedoso aqui, ó, para te entregar. Mas você não para de idolatrar, ué, idolatria é pecado, não vou aceitar isso não. Vamos trabalhar esse coração primeiro, enquanto solteira, aí depois eu te entrego o seu varão. Entendeu, amados? Então, seja plena em Deus, assim como você está, onde você está, solteira ou casada, sabe, na faculdade, ou num trabalho, ou como dona de casa, né? Eu defendo, assim, realmente quando a gente se casa, que a nossa carreira ela vai deixar de ser prioridade, tá, gente? Então, aí, mais uma forma de priorizar o reino, viu, gente? Porque aí a família passa a ser a nossa prioridade. Porque como que a gente vai ajudar o nosso marido de forma efetiva e abençoada se a gente está preocupado em agradar um chefe, por exemplo? Né? Se a gente está trabalhando 40 horas semanais, com 300 mil, né, funções para exercer, para agradar o chefe, a gente preocupa mais em agradar o chefe do que agradar o nosso marido. Essa é a realidade de muitas esposas, infelizmente, né? Então, assim, agora, quando você é solteira, você tem aí uma liberdade maior, né, para exercer a sua profissão, de modo que glorifique a Deus, sempre, sempre, né? Não, não deseje poder, sabe? Não deseje poder, gente, isso é nada. Isso é trapo de imundície, entendeu? Paulo, o apóstolo Paulo, ele era extremamente culto, extremamente inteligente. Né? Ele era parte da tribo de Benjamim, que era assim, a top das tops lá dos judeus. Ele era super culto, super estudado, sabia tudo das filosofias da época lá, sabia a Torá de trás para frente, né? Mas quando ele teve encontro com Cristo, é lindo, gente, porque Deus cegou Paulo, né? E eu vejo isso como algo assim, muito poderoso, porque Deus cegou o Paulo e eu vejo que cegou ele, mas abriu os olhos espirituais dele. Então, naquele momento, Paulo entendeu que tudo que ele tinha adquirido antes de Cristo, todo aquele conhecimento proveniente da sabedoria humana, aquilo era nada.
Paulo mesmo fala isso, sabe? Aquilo era nada, aquilo era perda, sabe? Aquilo era esterco. Ele tem na NVI, usa essa palavra, acho que é NVI mesmo, esterco. Paulo define dessa forma todo o conhecimento, a sabedoria que ele tinha adquirido, tudo que tinha ali com o ego dele, sabe? Aquilo era esterco, era lixo, né? Então, Paulo ele se desfez de toda a sabedoria humana dele para se encher do Espírito, para se encher da sabedoria do alto, amados. Então, não busque poder, não idolatre essa carreira aí que você tem, sabe? Não idolatra esse diploma, não idolatra a faculdade. Paulo ele teve que abrir mão da faculdade dele toda aí, ó, do seminário, tudo, para aprender tudo de novo com Cristo, né? Cristo chamou pescadores, homens humildes, que não tinha, sabe, nunca tinham ido ao seminário, nunca tinham, não eram cultos, não eram abastados, nada disso. Cristo foi lá e fez uma obra linda no coração desses pessoas. Então eu garanto a vocês, amados, que quando a gente se esvazia de nós mesmas, é quando Jesus vem e enche a gente dele, enche a gente com o Espírito Santo e faz um trabalho assim que é assim, é sem palavras, que a gente fica de queixo caído mesmo, porque a gente olha e fala, realmente não fui eu, não sou eu, é Cristo em mim. Então, amadas, que tudo de bom que há em nós, que tudo de bom que as pessoas possam ver em nós, seja Cristo, venha de Cristo, porque a verdade é essa, amadas, não há nada de bom em nós, não há nada de bom em nós. Nós somos seres humanos caídos em um mundo caído, e o mundo jaz no maligno, mas a gente não pertence a esse mundo. O nosso mundo, o nosso mundo é o céu, o nosso lar é o céu. A gente está aqui, mas a gente está aqui para fazer a diferença. A gente não está aqui para ficar desacreditada. A gente está aqui para ser sal e luz nessa terra. Então, amados, cuidado, não deem as mãos ao mundo e afunde junto com o mundo. Não. Deem as mãos às pessoas que estão no mundo, às mulheres que estão perdidas, e puxe essas mulheres, traga essas mulheres, tire essas mulheres da escuridão e traga essas mulheres para a maravilhosa luz de Jesus. É assim que a gente tem em todos os relacionamentos. A gente não pode ficar fechada na nossa bolha, a gente não pode ficar fechada no nosso clubinho social da igreja. Não pode, amados. Igreja não é isso, não. Igreja, a gente tem tirar essa ideia de igreja às quatro paredes, sabe? E tirar também essa ideia das denominações. Claro que nós respeitamos as denominações, né? Por exemplo, eu e meu marido, a gente é batista reformado. Amém. Isso são de menos. Isso são de menos. É lindo quando todos juntos, muito mesmo, e adoram juntas ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo. E para de panelinha, igreja, amados. Isso não prioriza o reino, isso não agrada a Deus. Para de panelinha, sabe? Chegou uma irmã na igreja, uma irmã, sabe, que está lá pela primeira vez, abraça essa irmã, acolha essa irmã. Mesmo se ela, assim, pareça totalmente perdida, mesmo que ela esteja, assim, vestindo de forma totalmente sensual, mesmo que seja uma prostituta, acolha essa irmã. Porque Jesus acolheu o pecador. Jesus estendeu a mão para o pecador. Mas aí Jesus trabalhou na vida desse pecador. Jesus vira e fala para todo pecador, vai, não peques mais. Então que nós sejamos essas pessoas, essas mulheres na vida de outras mulheres. Que a gente abrace a perdida, sim. Que a gente não rejeite a perdida, mas que a gente guie essa mulher a um caminho de Deus, a um caminho de santificação. Que a gente apresente Cristo a essas mulheres. Mulher, não há nada mais maravilhoso do que Cristo, nada nesse mundo, nenhuma recompensa que esse mundo possa te dar, nenhuma recompensa que esse mundo possa te dar, seja na sua carreira, na empresa onde você trabalha, seja na sua família, com seus filhos, seu marido, seja onde for, nenhuma recompensa que esse mundo possa te dar é maior do que a recompensa que a gente vai ganhar na eternidade. Sim, nada. Sim, uma recompensa luxuosa, riquíssima aqui do mundo, vira nada se a gente compara com o que a gente vai ter na eternidade.
Porque tudo que está nesse mundo aqui, que não tem valor eterno, já está destruído, já está afadado à destruição. Vai queimar como a erva, como a palha. Então, pensemos nisso, meus irmãos. Eu acho que eu já vou encerrando por aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa importante. Acho que foi isso, gente. Só mais uma coisinha aqui em Efésios 5:21, que fala para que a gente nós sujeitemos uns aos outros, né? Isso no contexto de igreja. Que essa seja uma realidade na nossa vida. Porque a gente, às vezes, a gente fica. Sabe o que eu vejo, amado? Que a gente está muito hipersensível, sabe? A gente se ofende com qualquer coisa, né? Então, dessa forma, fica difícil para chegar e exortar em amor, para chegar e falar com a irmã o que pode ser melhorado na vida dela, para chegar e orar pela irmã, porque está todo mundo se achando santo demais. Então, gente, para com isso. A gente tem que se sujeitar uns aos outros no contexto de igreja, viu? Então, que essa seja uma realidade na nossa vida, que Deus nos ajude a refletir a glória dele em cada um dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus pela Glória. palavra. Tá me ouvindo, Amanda? Muito bem. Tá. Então, irmã, nós queremos agradecer por você ter aceitado tão gentilmente o convite. Amanda, assim que eu falei com a irmã Amanda, ela foi logo, sim, eu aceito. Ela estava até com problemas de saúde. Sim. E graças a Deus... Ainda estou, viu? Orem por mim. Minha saúde é uma montanha russa, mas Deus tem me sustentado. É verdade. Nós agradecemos e louvamos a Deus por sua vida, por seu ministério. Que Ele continue abençoando você, sua família, e que você continue frutificando para a glória do nome dele. Amém? Amém. Eu vou pedir que você ore, encerrando, certo? Uhum. E antes de encerrar, nós temos 2 minutos. Eu quero só concluir a participação, né? E deixando o convite para o próximo sábado, para as meninas que ainda vão ter 2 sábados, né? A gente vai ter Feminina, Priorize o Reino no trabalho e também no ministério, os próximos sábados. Então, que vocês fiquem atentos, né? E possam participar juntamente com a gente. Amanda ora e encerra. Amém. Amém. Vamos lá, irmãs. Pai amado, Deus santo, Pai, nós te agradecemos tanto por esse tempo juntas, esse tempo, Pai, em que o Senhor cravou tantas verdades eternas no nosso coração, ó Deus. O Senhor conhece o nosso coração, Pai, perdoa-nos, Deus, por nossos pecados, sonda o nosso coração, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau, algum pecado, traz à tona, Pai, traga-nos ao arrependimento, Pai, e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade e da santificação, ó Deus. Nós agradecemos que Tu és bom, Pai. O Senhor é bom sempre, o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe do que precisamos neste momento, Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a glorificá-lo